Se você trabalha com HF e acha que 2025 foi um ano normal, você está cometendo um erro grave. Os biológicos dispararam, os registros bateram recordes, o clima virou pauta global e a política externa começou a pesar forte em cima do agro. Tudo isso em um único ano. Mas você que trabalha nesse setor e quer ter uma clareza de todos os impactos que ocorreram em 2025, você deve ficar nesse vídeo até o final, pois eu vou mostrar para você muitas informações sem achismo, com análise técnica, para subsidiar as suas melhores decisões daqui para frente. Olá, meus aconselhados, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E olha só, nós estamos chegando no final de 2025 e não poderia faltar um vídeo sobre a retrospectiva das principais notícias que impactaram o mercado de HF neste ano. E olha só, antes da gente começar, eu gostaria de agradecer muito a vocês pela audiência, por toda a participação no nosso canal durante esse ano. Eu sei que muitos de vocês que vêem nosso vídeo ainda não estão inscritos, então de antemão eu já peço para vocês deixarem seu like, se inscrever aqui no nosso canal, pois ele vai nos ajudar muito para que o YouTube entenda que esse canal é importante e possa entregar esse conteúdo a mais pessoas. Você também pode compartilhar esse vídeo aí com os teus amigos, com os teus colegas, nos grupos de WhatsApp e participar aqui do nosso debate, pois as informações que a gente vai passar aqui, elas foram importantes durante esse ano, mas com certeza também impactarão muito no nosso mercado de HF em 2026. Então fica nesse vídeo aqui para a gente discutir um pouquinho mais e participe. Já comente, por exemplo, aqui, quais foram as notícias que você acha que foram mais impactantes neste ano de 2025 no mercado de HF. Deixe sua opinião, participe aqui conosco para que a gente possa fazer um bom debate. E eu já passo aqui de imediato para a nossa primeira notícia, que foi o recorde histórico que nós tivemos de registros de defensivos durante esse ano 2025. Então nós tivemos aí um crescimento do registro de produtos, mas não foram somente os defensivos agrícolas clássicos. Nós tivemos também uma grande quantidade de registros de produtos biológicos, que são os bioinsumos. E eles bateram recorde. A gente teve cerca de 139 produtos bioinsumos até esse momento e 560 defensivos agrícolas. Então isso tudo é importante para que a gente possa continuar crescendo e evoluindo na nossa agricultura. Aqui nós estamos falando de todas as culturas que nós plantamos aqui no Brasil, mas tivemos também um impacto muito positivo no nosso mercado de HF. Também a gente teve notícias positivas que destacaram esse crescimento e também tivemos notícias também de outro lado, onde o pessoal geralmente vê de forma negativa o crescimento dessas tecnologias, né? Sempre colocando aqui os termos pejorativos de agrotóxicos e falando muito sobre os riscos que isso tem em relação ao nosso negócio. Olha só, a gente precisa muito de novas tecnologias para que a gente possa aprimorar o nosso desenvolvimento, nossa produtividade e a nossa competitividade nesse mercado global. É necessário que a gente possa evoluir com novas formulações, com novos princípios ativos, com os novos produtos, para que a gente possa substituir as tecnologias mais antigas, né? E por mais que a gente tenha ainda muita gente falando de contaminação, de impacto na saúde, eu vou mostrar depois para vocês aqui algumas notícias, alguns fatos, né, que mostram totalmente ao contrário. E a gente precisa entender que a nossa agricultura, ela precisa sempre evoluir. E como a gente vem evoluindo muito na produtividade, essas tecnologias têm ajudado muito no nosso negócio. Mas olha só que coisa interessante. Quando a gente pensa aqui, quando a gente pega os dados dos produtos biológicos que foram registrados no Brasil desde 2019, a gente vê um crescimento ano após ano, né, dessas tecnologias chegando no nosso mercado. E nesse ano de 2025 a gente teve aí um número recorde aí de 139 produtos que foram registrados e disponibilizados. Alguns desses já estão disponíveis para os produtores e muitos aí com certeza agora a partir de 2026 vão estar disponíveis para comercialização para ajudar os produtores a terem um resultado cada vez mais sustentável nas suas produções. E olha só, nós tivemos aí um incremento bastante grande, principalmente dos agentes microbiológicos, né, que são os bionematicidas,
biofungicidas, bioinseticidas, e também vem crescendo cada vez tecnologias novas, inovadoras, que com certeza vai ajudar muito nos nossos negócios, inclusive os agentes macrobiológicos, né? Aqui nós estamos falando, por exemplo, de ácaros predadores, algumas vespas e alguns inimigos aí que já são utilizados no campo para controlar diversas pragas e tem contribuindo muito no nosso negócio do HF também. Quando a gente fala dos produtos químicos que foram registrados no Brasil, a gente separa aqui desde o ano 2019 até agora, os produtos que foram formulados, que já são os produtos prontos, né, preparados ali para que os produtores possam utilizar nos seus cultivos, mas temos também a quantidade de produto técnico, que também são os produtos ativos, né, que são liberados para que as indústrias possam formular novos produtos, né? Então a gente teve um incremento, um crescimento dos dois itens, né? E a gente também vê esse número recorde aqui de 560 produtos que foram registrados nesse ano de 2025, alguns já estão disponíveis no campo e muitos aí vão ser produzidos e comercializados no próximo ano, né? Então são dados aí que foram retirados do mapa e de várias outras fontes também, mostrando que o crescimento e a necessidade que a gente tem de estar aperfeiçoando, evoluindo com novas formulações, com novos produtos, com novas misturas, com novas tecnologias, tudo isso vai ajudar a contribuir para que a gente consiga manter a pujança do nosso agro e também do nosso segmento de HF, tá? E quando a gente olha, isso não é sinônimo de que vai aumentar de forma absurda o uso defensivo no campo. Muito pelo contrário. Quando a gente olha aqui esses crescimentos que são bastante significativos, a gente vê que a área tratada no Brasil ela é flutuante. No primeiro semestre, por exemplo, foi registrado um aumento de 3,1% de crescimento. Isso não é nada número absurdo, como muitos gostam de pitar, porque tem muito defensivo disponível, tem muito produto registrado, está envenenando o campo. Nada disso. A gente tem uma agricultura muito dinâmica, onde a gente tem algumas regiões 3 safras por ano, e a gente precisa estar tratando essas pragas e doenças para não impactar nas produtividades, nas produções. A gente lembra que o agro é muito importante para a nossa economia, para o nosso PIB, para a nossa balança comercial, e também ela emprega uma grande quantidade de pessoas. Quase 40% das pessoas empregadas no Brasil estão relacionadas diretamente com o agronegócio. Então é importante, na expectativa, por exemplo, de fechamento agora 2025, é que a gente tenha um crescimento de adoção aí em torno de 3,4%, tá? Para uma agricultura tropical que sofre muito com problemas de praga e doenças, é um número razoável. Lembrando que a cada ano é a sua história, cada ano tem a sua história, tem ano que você tem um crescimento, tem ano que você tem uma queda, porque você tem flutuações de pragas e doenças aí, principalmente em culturas extensivas, como a soja, milho, cana-de-açúcar, e que às vezes impacta muito fortemente nesse número, tá? Mas é um ponto interessante da gente ter uma atenção que não necessariamente o aumento de quantidade de produtos registrados vai ter aumento significativo, drástico na adoção do produto a campo, tá bom? E olha só a nossa segunda notícia, né? A adoção recorde de bioinsumos no campo. Eu acabei de mostrar para vocês ali a quantidade de produtos que vem crescendo a cada ano e, consequentemente, essas tecnologias disponíveis para o produtor, ele também fica muito mais aberto a utilizar essas tecnologias e assim a gente consegue ter um crescimento significativo da utilização de produtos biológicos na nossa agricultura. Notícias fantásticas, né? Onde o crescimento do uso de biológico foi de 13% na safra 24-25, né? E isso tem tornado o Brasil uma referência global. Cada vez mais o nosso país tem se tornado uma referência. A gente sempre fala nos nossos vídeos o quanto que isso é importante e tem trazido para o Brasil uma sustentabilidade cada vez maior, né? E junto com fertilizantes, por exemplo, eles têm impactado diretamente na produtividade no campo. Isso é um efeito muito positivo da adoção dos bioinsumos. Isso tem trazido realmente uma produção cada vez mais sustentável. Quando a gente olha isso, né, mesmo com todo esse crescimento, mesmo com todo o aumento da adoção, a gente ainda enfrenta alguns desafios regulatórios, né? Nós tivemos aí no final do ano passado a lei de bioinsumos que foi decretada, porém, existem algumas coisas que precisam ser regulamentadas ainda pelo Congresso, pelo governo, né? E de certa forma a gente ainda vai ter um espaço muito grande para crescer a adoção desses produtos a campo. Como eu falei em alguns vídeos para vocês aí,
a gente tem um crescimento sempre de 2 dígitos por ano, e a média aqui que a gente tem nos últimos 3 anos é um crescimento de 22% na adoção de biológico pelos agricultores, e isso é fantástico. Isso mostra cada vez mais o quanto que a nossa agricultura é sustentável e vem adotando tecnologias revolucionárias para produzir cada vez melhor, com mais qualidade e com mais produtividade. E isso, de certa forma, tem tido um resultado muito impactante e positivo no segmento. Cada vez mais a gente vê crescimento de empresas de biológicos, muito mais tecnologias disponíveis, né? Pois o faturamento vem respondendo de forma positiva. A gente já tem um mercado aí estimado aí em torno de 4,5 bilhões de reais por ano, né? Mostrando que realmente essa indústria vem crescendo, né? Se a gente pegar, por exemplo, há 4 anos atrás, né? 5 anos atrás, a gente tinha basicamente 675 milhões de faturamento, e a gente já tem um crescimento aí significativo, e as projeções falam aí em dobrar esse faturamento até 2030, chegando a cerca de 9 bilhões de reais. Então realmente é um mercado pujante, e isso estimula para que as empresas continuem investindo, trazendo novas tecnologias para o produtor, né? E quando a gente olha esses fatos e dados que são importantes, a adoção, né, a taxa média de adoção dos principais segmentos, ele cresce em todos os segmentos. Olha só, os biofungicidas saiu de 11% para 13% de adoção pelos produtores. Veja o quanto que a gente tem ainda para crescer. 87% dos agricultores ainda não estão utilizando biofungicidas. Então tem um espaço de crescimento absurdo nesse negócio aqui. Quando a gente fala de bionematicidas, ele tem uma participação maior, né? Cresceu de 26% para 30%. Os bionematicidas também, né? Um crescimento também baixo, mas também importante, de 23% para 24%. O bioestimulante já tem uma participação maior, né? O crescimento também de 54% para 56%. E esse aqui, que é uma tecnologia mais recente, né? E também tem um crescimento, né, de 4% para 5%, mas são muito importantes, e eu tenho certeza que isso aqui vai crescer muito nos próximos anos, que são os solubilizadores de nutrientes, que são produtos que são aplicados no solo para disponibilizar nutrientes para as plantas. Então assim, nós temos em todos os principais segmentos aqui dos biológicos crescimento constante, e com isso cada vez mais a nossa agricultura tende a se fortalecer muito, né? Quando a gente olha aqui, por exemplo, de 2021 até 2024, se a gente olhar o percentual que cada um desses segmentos representou, sempre você tinha um que puxava mais do que os demais segmentos, né? E a gente vê que nos últimos 2 anos, basicamente, vem tendo um equilíbrio melhor, né? Então, no último ano, 2024, já foi mais equilibrado aí entre o segmento de fungicidas, bioinseticidas, bionematicidas e inoculantes também. E essa fatia aqui de solubilizador, como eu falei para vocês aí, tem uma tendência de crescer fortemente nos próximos anos, e aí com certeza vai equilibrar mais, né? Com o avanço das tecnologias, a gente pode ter no futuro aqui novos segmentos, né? Já se falam, por exemplo, em bioherbicidas, que com certeza vai ajudar também dentro do manejo de plantas daninhas que são resistentes, né? Que são problemáticas no campo, e a gente vai ter aí ao longo do tempo aí muitas novas tecnologias que vêm ajudar os nossos agricultores, tá? Quando a gente olha as culturas, né? Onde se usa mais os bioinsumos no Brasil, a gente tem a soja, que tem um percentual de participação maior, seguido pelo milho, também a cana-de-açúcar, e outras culturas aqui, onde está o nosso HF aqui, é em torno de 6%. Eu sempre falo que o HF é uma das culturas, né? Essas culturas têm mais necessidade de utilizar biológicos, mas ainda tem um grande potencial de crescimento. A gente vê que ainda tem várias culturas, tem algumas que já são mais avançadas, principalmente aquelas que estão mais ligadas com exportação, mas existem muitas culturas de HF que ainda tem um espaço muito grande para crescer com biológico. E há uma necessidade clara que precisa utilizar cada vez mais produtos biológicos para equilibrar o manejo de pragas e doenças, que muitas vezes é muito intensivo. Então a gente vê que nos próximos anos isso aqui é um potencial muito grande de crescimento, e não só no HF, mas em todas as culturas no Brasil, a gente ainda tem muito espaço para crescer e garantir aqueles números que a gente falou no início lá, de praticamente dobrar o faturamento até 2030, né? Isso é um ponto importante. Olha só, a terceira notícia que a gente traz para vocês aqui é sobre a COP30 e as mudanças do clima, né? Então, essa foi uma conferência que foi muito falada aqui no Brasil durante esse ano.
muitas informações que foram divulgadas, foram faladas nesses últimos meses também, e a gente viu uma expectativa muito grande. Desde o começo, né, quando o Brasil virou a sede da COP30, já teve muitas mobilizações, muitas discussões sobre o local, sobre a época, sobre a presença das pessoas ou não, sobre a agenda e tudo mais. Então teve muito debate antes, também teve muito debate durante e depois também continua ainda a se falar muito desse negócio. Na verdade, a gente teve muitas manchetes aí, onde a mídia falou de alguns avanços, mas também teve muitas frustrações, né? A gente vai falar um pouquinho mais também sobre isso, porque de fato teve uma expectativa muito grande e me parece que não atingiu tudo aquilo que se imaginava do impacto que essa COP30 poderia trazer, tanto para o Brasil como para vários países do mundo também. Apesar dela ter mobilizado 190 países e gerou 120 planos de ação de ordem climática, ainda ficou muito vago, muitas discussões, muitos temas que eram importantes, né? Alguns, inclusive, polêmicos que eles queriam trazer em discussão, mas não teve coro e não teve apoio para discutir, né? E no final das contas, também teve muita coisa que flopou, né? Muitos problemas que teve durante a organização, durante a execução, né? E de fato, até o documento final não gerou aquele entusiasmo que todo mundo esperava em relação ao tema principal, que era a discussão sobre o clima. Então é importante sempre destacar. Mesmo o agro, né, teve muita narrativa aí para tentar colocar sempre o agro contra a questão do clima, e na verdade poucas pessoas entendem que uma coisa está ligada com a outra, né? A agricultura aqui no Brasil, a gente já falou para vocês aqui, o agricultor brasileiro é aquele que mais preserva. A gente tem uma área de preservação no Brasil fantástica. 66% da nossa área no Brasil é intacta, ninguém mexe. E a gente só produz aí em menos de 10% da nossa área. E mesmo assim, toda hora existe uma discussão muito grande querendo colocar o agro como o vilão do negócio. Até inclusive a Embrapa, que é uma empresa referência, que tem muitos anos aí de dedicação, de pesquisa para o nosso país, né? Ela também colocou uma área específica lá, chamada AgriZone, onde fez várias discussões sobre a interligação do agro com o clima e como que o Brasil pode ser exemplo, né, de uma produção sustentável, onde nós temos vários exemplos da nossa agricultura que serve para outros países, né? E mesmo assim teve muita discussão sobre esse papel e tudo mais, mas o fato é que nessa região aqui, nessa AgriZone, teve debates claros, efetivos e discussões que poderiam ajudar os outros países a melhorar suas produções, a ser uma agricultura mais sustentável e com isso colaborar para que o clima, de maneira geral, no mundo todo, possa se tornar melhor dentro da visão de cada um. Então é lamentável que muitas vezes se discutiu pontos que na verdade não ia contribuir em nada, e de certa forma nós tivemos aqui temos exemplo claro no Brasil que a gente pode ajudar e contribuir muito com a agricultura mundial. Então, de certa forma, isso é um ponto que ficou para trás e poderia ser muito melhor aproveitado, inclusive pelo governo brasileiro, tá? Na prática, a gente teve uma participação muito baixa. Se a gente olhar aqui, segundo essa fonte aqui também, nós tivemos aí em torno de 31 autoridades que participaram da nossa COP30 aqui no Belém. Lembrando que na anterior aqui, que foi no Azerbaijão, já teve uma participação muito baixa, e nós tivemos aí, tanto a COP26, 27 e 28, uma participação muito maior de presidentes, primeiros-ministros, secretários e tudo mais, né? Aqui foi durante a pandemia, né? Praticamente não tivemos participação de quase ninguém, e de certa forma isso também impactou para que nós tivéssemos uma COP meio esvaziada, né? Se a gente olhar aqui, por exemplo, a participação dos países, né? A gente tem alguns países aí europeus que sempre têm participado de todas as COPs, mas já tem alguns países que têm abandonado esse negócio, essa discussão, né? Então, por exemplo, Japão, Canadá, Estados Unidos, né? O próprio Brasil mesmo não teve muita participação nas últimas COP, né? Visitou essa aqui na COP 28 e só participou agora porque foi sede também, né? Então, de certa forma, a gente vê o engajamento de vários países aí vem diminuindo ao longo dos últimos anos, né? E isso tudo tem comprometido essas discussões. Porque muitas vezes você vê discussões ideológicas, muitas coisas que, na verdade, na prática não ajudam quase ninguém. Então a gente precisa encontrar uma maneira de poder realmente sentar à mesa, colocar coisas práticas para que todos possam evoluir, e o Brasil tem muito exemplo com a nossa agricultura de contribuição pela preservação, pela agricultura sustentável, e com certeza pode ajudar muitos outros países também. E olha só, quando a gente olha também todos os flops que ocorreu durante essa COP, né, foi lamentável, né? Desde a parte de hospedagem, reservas,
os gastos milionários aí com navios, com iates para poder ficar o presidente, a primeira-dama, lugares nos aviões, falta dos líderes globais, alimentação caríssima, deu uma repercussão muito grande, a questão também da energia também, faltava luz, ou era muito calor, ou nas salas era muito frio, né, o pessoal ia se abanando com leque, vazamento de água da chuva, porque a gente sabe, todo mundo escuta falar que Belém chove todo dia, né? E aí nós tivemos vazamento de água aí para entrar dentro das salas, enfim, tivemos invasões, vários movimentos aí, inclusive movimentos indígenas invadiram os lugares, teve confusão, teve impedimento aí das pessoas entrarem no locais também para participar das reuniões, ou seja, teve muita coisa que aconteceu aqui durante essa COP30 aí que manchou a imagem do Brasil também e manchou a imagem do evento também, né? O chanceler alemão fez críticas, a Janja também toda hora queria ser mais destaque do que todo mundo, depois teve muita gafe e o mais lamentável, teve até incêndio dentro do evento, uma coisa absurda, né? Enfim, teve muitas coisas, no final das contas a gente teve, até o nosso presidente não participou tanto, né, do evento como todo, teve até a situação que 2 turistas caíram num buraco, né, de esgoto, e no final das contas a pergunta foi, é COP30 ou FLOP30, né? Fica aí você com a sua análise, nós temos aqui várias fontes, todas as nossas notícias aqui tem a fonte aqui, na descrição do vídeo eu vou deixar aqui a referência de todas as notícias que a gente consultou, de todos os lados, tá? Para que você possa também tirar as suas conclusões e ver o que isso de fato contribuiu e impactou. No frigir dos ovos, a gente vai ter aí algumas medidas que podem ser adotadas por alguns países que podem impactar alguma coisa dentro do nosso negócio, ou alguma restrição, ou alguma coisa que possa aí cada vez mais causar mais pressão para a nossa produção, alguma medida protecionista de algum país, tudo isso pode impactar no nosso negócio, no nosso agro, seja no mercado das grandes culturas ou no mercado de HF. Então a gente tem que estar atento das consequências dessa COP30 nos próximos meses. E olha só mais uma notícia importante, né? A Anvisa também fez um alerta sobre os resíduos de HF agora no final do ano. Nesse mês de dezembro ela soltou um novo relatório, que inclusive eu vou fazer um vídeo agora em janeiro para vocês. Eu vou deixar o card aqui futuramente para que vocês, na hora que estiver vendo esse vídeo aqui, já possam consultar esse novo vídeo, onde a gente vai destrinchar esse novo relatório. Mas eu já adianto para vocês algumas informações aqui nesse vídeo, porque é uma informação muito importante dentro do nosso setor de HF, tá? A gente vê aqui que algumas notícias que falaram sobre esse assunto, né? Onde os resíduos de agrotóxicos, né, esse termo pejorativo que a gente não gosta muito de falar, em alimentos, tem o menor índice de irregularidades desde 2017. A Anvisa aponta queda histórica de irregularidades em resíduos de agrotóxicos em alimentos. Isso aqui foram as notícias boas que a gente achou, as poucas notícias boas, né? A gente já começa a ver um pouco a mídia, né, que poderia dar muito mais ênfase a essa notícia importante para mostrar que os nossos alimentos são seguros, que cada vez mais tem caído o índice de defensivos, né, dentro dos alimentos, dentro das análises que são feitas pela Anvisa, né? E também tem o outro lado, também eu peguei uma notícia aqui, uma mensagem um pouco contrária, mostrando que o pepino e a laranja são os alimentos campeões de agrotóxicos em nova análise pela Anvisa, né? De fato, quando a gente destrincha o relatório, a gente vê que as poucas amostras que apresentou algum tipo de irregularidade se destacaram essas duas culturas aqui, né? Só que a gente tem que tomar cuidado e ler o relatório com calma para a gente ver que existe muito mais informações positivas do que informações negativas. Olha só, e quando a gente vê os lados da mensagem, né? Uma mensagem diz que a Anvisa encontra agrotóxico em 20% dos alimentos, isso aqui já pode causar um alarde muito grande, e na verdade não é isso, é só uma manchete para poder vender, dar clique, e uma informação não é verdadeira, né? E quando a gente olha a informação depurada, a gente observa o seguinte, que 20,6%, né, 21% das amostras elas foram insatisfatórias. Porém, existe uma mensagem aqui no meio aqui mostrando que nem todas as amostras que ela classifica como irregularidade, na verdade, pode causar impacto negativo para a nossa saúde. Muito pelo contrário. E a gente observa o seguinte, esse aqui é um ponto importante, né, que existe uma queda em relação à média dos últimos anos, né? Então, como a gente viu na notícia anterior, existe uma queda histórica significativa
mostrando cada vez mais que os nossos alimentos que estão muito mais seguros e limpos para o nosso consumo, que não vai afetar nada a nossa saúde. Então isso é um ponto muito importante que a gente tem que comemorar. É lógico que você vai ter alguns gráficos, algumas mensagens que a gente vai encontrar na internet, mostrando aqui, né, as listas dos alimentos que estão contaminados ou que apresentaram aí algum resíduo de produto proibido ou acima do limite, né? A gente sempre debate isso nos nossos vídeos sobre essa questão, porque às vezes o produtor usa um produto que não deveria, porque não tem registro para aquela cultura, né? Então isso causa algum problema, que foi o caso aqui, por exemplo, do pepino. Mas de certa forma a gente vê que na maioria dos alimentos nossos há uma segurança muito grande. Não é à toa que a Anvisa, no próprio relatório dela, fala o seguinte: para o risco crônico, que é o pior risco que tem, que é medido pela toda a alimentação que a gente tem durante a nossa vida, o que isso vai impactar? Se eu comer todo dia frutas, legumes e verduras, o que isso vai impactar, na final das contas, na minha saúde? Então ela diz claramente no relatório dela que você se alimentando com os alimentos que foram analisados de 2013 até 2024, você não tem nenhum risco de ter risco crônico para a sua saúde. Isso demonstra claramente que os nossos alimentos eles estão seguros, que eles têm limites, que estão dentro dos limites estabelecidos. Mesmo algumas amostras, algumas poucas amostras que apresentam alguma inconformidade, ainda é dentro do risco aceitável, sem causar nenhum problema crônico para a nossa saúde. Então isso é uma notícia positiva, fantástica, que todo produtor de HF deve ser ovacionado pelo belo trabalho que ele faz a campo. Temos pontos a melhorar? Com certeza temos. E nós estamos aqui para atuar, levando informações nesse canal aqui, para que você, produtor de HF, possa produzir cada vez melhor, usando as tecnologias, as ferramentas de forma sustentável, e você que trabalha atendendo esses clientes, técnicos, agrônomos, vendedores, todos aí que assistem nossos vídeos e que aprendem essas tecnologias a poder orientar melhor nossos clientes, né, nossos produtores, com certeza tem um papel fundamental nesse resultado aqui. Então todos vocês estão de parabéns, e com isso a gente vai reforçar para vocês aqui a importância do nosso canal. Então não deixa de seguir nosso canal, deixa seu like nesse vídeo aqui, compartilha esse vídeo aqui para que todos possam ver o quão importante é o trabalho que cada um de nós fazemos junto com vocês para produzir alimentos cada vez mais seguros e assim a gente continuar tendo a nossa saúde saudável com produtos cada vez mais limpos, sustentáveis e seguros, conforme a gente sempre preconiza dentro do nosso trabalho do dia a dia, tá? E chegamos à nossa quinta e última notícia, que com certeza foi aquela que mais causou incerteza, insegurança para vários segmentos da nossa economia, e para o agro não foi diferente. Então o tarifaço do Trump, ele teve um impacto muito grande para o Brasil, e a gente vai discutir um pouquinho mais sobre o impacto que ele teve na nossa agricultura e também quais as consequências que isso ainda pode ter ainda para o futuro, tá? Então a gente viu várias notícias, né, que quando começou todo o processo do tarifaço, existia muitas inseguranças em relação às nossas exportações. Depois a gente começou a ver muitas incertezas, muita notícia trocada, ninguém sabia de fato o impacto, saiu muitas notícias mostrando o quanto que isso ia impactar na economia, desemprego e tudo mais. Muitas regiões iam falir, ia parar de produzir, não ia conseguir mais vender a produção, né? Até se estimou aí umas 77 mil toneladas de frutas brasileiras poderiam se perder porque estava aguardando aí as exportações. Na verdade, a gente ainda continua exportando, né? Obviamente teve esse incremento da tarifa, teve o preço muito grande, vários produtos ainda continuam indo para os Estados Unidos e começou a ter um efeito negativo na economia americana. Então a economia americana começou a sentir um peso da inflação pelo aumento de preço aí de vários produtos, né, que eles consomem muito fortemente, que compram aqui do Brasil, e com isso começou a ter alguns pontos aí que começou a virar o jogo em relação ao Brasil. O Brasil aprendeu muito com isso, e isso deu fôlego, por exemplo, para que o Brasil pudesse procurar novos mercados cada vez mais, abrir novos clientes, abrir novas oportunidades para que a gente pudesse continuar exportando, né? E de fato a gente não teve muito impacto na nossa exportação como se imaginava, né? Logicamente isso aí, como eu falei para vocês, começou a ter uma pressão muito forte interna americana, né? E aí se começou a falar que o Trump ia reduzir as tarifas. E de fato ele começou a reduzir, começou a ter alguns encontros aí diplomáticos com o governo brasileiro, e aí você teve alguns segmentos, alguns setores que tiveram essa redução da tarifa extra de 40%. Então ainda existe alguns setores que ainda estão com a tarifa. Não foi retirado 100%
essa tarifa adicional. Porém, já deu um alívio muito grande, principalmente para o nosso mercado aqui de HF, porque as frutas e vários outros HFs foram retirados dessa lista e aí teve um alívio maior para que os produtores pudessem continuar ainda exportando para esse mercado que consome uma boa fatia das nossas frutas aí de exportação. No final das contas, né, a gente teve aí uma mensagem aí do presidente falando que o tarifaço dos Estados Unidos teve pouco impacto, né, ou foi um impacto irrelevante para o Brasil, inclusive que ele virou amigo até do Donald Trump, né, para quem ele no passado recente aí xingava e chamava ele de coisas aí que não posso nem falar aqui, senão a gente perde o nosso canal. De certa forma, o Brasil conseguiu contornar de forma inteligente algumas situações do ponto de vista econômico, conseguiu abrir novos mercados e isso é muito importante para a nossa economia. A gente não pode ficar dependendo e concentrando nossas exportações com um único, ou com dois, ou com três. A gente precisa diversificar cada vez mais, vender para a maior quantidade de países possível, que aí a gente consegue sentir menos, como por exemplo aconteceu nesse caso aqui do tarifaço do Trump, tá? E olha só, importante destacar que o Trump não tarifou só o Brasil, né? Quando ele fez esse anúncio aqui, ele tarifou vários países, né? E logicamente alguns países sentiram mais, outros sentiram menos. O Brasil sentiu de certa forma um impacto, né? A gente vê que as exportações brasileiras vinham crescendo e olha só, quando começou o tarifaço, a gente teve uma queda significativa nas nossas exportações, né? E retomando aí esse crescimento das exportações com a diminuição das tarifas aí em alguns setores. Então, de certa forma, a gente teve um impacto direto com a nossa economia americana, porém o Brasil conseguiu aí buscar novos mercados. Olha só, a China, por exemplo, foi aquela que o Brasil mais cresceu, né? Dentro da variação de 2024 para 2025. Esses aqui são os dados entre agosto e outubro, né, de cada ano, e a gente vê que, como a Argentina também cresceu, Índia, Itália, Suíça, Reino Unido, ou seja, vários países, o Brasil que já tem uma relação comercial, aumentou mais esse crescimento aí, em relação para compensar aqui a perda dos Estados Unidos, né, que foi negativa em relação à diminuição das exportações. Então o Brasil acabou diminuindo as exportações para os Estados Unidos, mas aumentou, por exemplo, as exportações para a China, né? Lembrando que a China já é o nosso maior parceiro comercial, nós temos uma grande concentração na mão da China, né? Isso não é um ponto positivo, porque é um grande consumidor, porém a gente tem que ficar atento também que não pode ficar dependendo unicamente de um país. Então a gente tem que reequilibrar essa nossa balança aqui, e o ideal seria a gente vender para mais países, para poder reequilibrar e não ficar dependendo de um único país. Esse exemplo, por exemplo, dos Estados Unidos, mostrou que a gente pode sofrer muitos impactos caso algum país mude completamente a sua política e assim a gente ter um impacto muito forte na nossa economia, tá? E olha só o potencial que a gente tem. Quando a gente fala de fruta especificamente, a gente sabe que o Brasil é o terceiro maior produtor de frutas frescas do mundo, mas ainda a gente só exporta 1% da nossa produção. Olha só, a gente é o terceiro maior produtor de frutas do mundo e só exporta 1% da produção. Quando a gente olha o ranking de exportadores aqui, em milhões de toneladas, em volume, né, o Brasil ele é apenas o 21º país dentro desse ranking. A gente tem a Espanha em primeiro lugar, o Equador. O Equador está aqui do nosso lado, na América do Sul. E ele exporta quase 5 vezes mais que o Brasil. Imagina o potencial que o Brasil tem. Então, China, Costa Rica, México, África do Sul, ou seja, nós temos vários países aí que não produzem o volume que o Brasil produz, mas exportam muito mais que o nosso país. Então a gente tem um potencial muito grande de crescer, temos os nossos desafios internos, tem os desafios logísticos também, para a gente poder levar nossas frutas aí para vários lugares, né? Mas tem um dever de casa muito grande que a gente precisa fazer em conjunto aí, iniciativa privada, pública, para que a gente possa avançar e com isso a gente conseguir levar nossas frutas para mais consumidores e assim a gente poder crescer na exportação e assim se consolidar cada vez mais com um segmento importante dentro da nossa economia. Quando a gente olha quais são as principais frutas, né, que a gente exporta no ano de 2024, né, que a gente não tem o fechamento de 2025 ainda, mas a gente vê a manga. As mangas são as principais frutas que a gente exporta, né? Tanto em volume como também em valor. Cerca de 350 milhões de dólares a gente exporta de manga, seguido pelos limões e limas, melões, uvas, melancias, mamão, abacate, banana e maçã. Essas aqui são as principais frutas que a gente exporta aí
para vários países do mundo. E é importante destacar que aqui a gente tem um potencial muito grande, né? Tem várias outras frutas que a gente produz e praticamente a gente não exporta quase nada. Então a gente realmente tem um grande potencial para crescer e com certeza consolidar cada vez mais o Brasil como também um grande exportador de fruta. Assim como a gente já é líder em várias outras culturas, que a gente sabe aí, café, açúcar, soja. O Brasil já é referência mundial na exportação e também temos um grande potencial de crescer também nesse segmento de HF. Né? E para quem que a gente exporta nossas frutas? Olha que dado interessante, mas também chama a atenção na nossa agricultura que a gente precisa fazer um dever de casa também. A gente tem aqui, ó, 37% das nossas frutas vai para os Países Baixos. Basicamente, a Holanda aqui é a entrada e até ele consome boa parte das nossas frutas e boa parte também faz um trabalho logístico ali para outros países da Europa, tá? 15% é para o Reino Unido, veja só, quase metade das nossas frutas aqui é exportada apenas para esses dois grupos aqui. Então, realmente, é uma atenção, porque a gente não pode ficar dependendo tanto de poucos lugares dentro do nosso negócio. Né? Esse exemplo do tarifaço mostra muito bem isso para a gente. Os Estados Unidos é 13%, então 13% das nossas frutas exportadas vai para os Estados Unidos, principalmente manga e mamão, aí são as principais que eles consomem nossos, né? Assim como também a Espanha, principalmente melão, temos também Portugal. Então se a gente somar aqui esses 4 aqui países, aqui, esses grupos aqui de europeus, a gente vê que 2/3, 66% da nossa exportação, ele está na União Europeia. Então veja que um único bloco econômico aqui, basicamente, ele consome 66% das nossas frutas que são exportadas, né? Então é positivo, por um lado, porém existe uma ameaça e um risco muito grande que a gente precisa trabalhar para diversificar, né? A Argentina é em torno de 3% e nós temos aí em torno de outros países aí que representam 18%. Qual que é o grande desafio? Harmonizar melhor essa pizza aqui, dividir melhor as fatias, né? Sem diminuir o volume de vendas, mas crescer aqui com outros países aqui para que você possa não ficar tão dependente de algum bloco e algum país. Então tem um dever de casa no Brasil muito forte e com isso vai fortalecer muito a nossa agricultura, né? Então essas informações que eu passei para vocês aqui são informações importantes, né? Que vai estar dentro dos teus planos estratégicos para 2026, dentro dos teus planos de negócio, dentro das tuas SWOTs que você vai fazer dos teus planos de cultura aí, essas informações vão ser importantes, porque muita coisa aqui que impactou em 25 vai continuar impactando o nosso negócio em 2026. Então a gente tem que ficar atento, porque toda essa movimentação aqui econômica e de mercado, como a gente falou aqui, tem tudo ainda para mexer com o mercado de HF em 2026 e a gente tem que ficar atento para que realmente a gente consiga continuar fortalecendo o nosso negócio e assim explorar as oportunidades. Mas aí, quais foram as notícias e fatos que mais impactaram aí no negócio de HF em 2025? Na sua opinião, essas 5 notícias foram as mais importantes? Tem alguma notícia que ficou de fora aqui que você acha que impactou muito forte o nosso negócio HF? Então comenta aqui nesse vídeo, aproveita aqui esse momento, comenta aqui quais notícias que você acha, ou qual notícia que foi muito mais importante dentro dessas 5, ou outra que você achar relevante e que teve impacto, né? Vamos discutir aqui, vamos conversar, que obviamente tiveram outras notícias, mas a gente fez um vídeo aqui com as 5 principais, e a sua opinião é muito importante para que a gente possa continuar movimentando aqui o nosso canal e fortalecendo aqui o nosso negócio de HF, tá? Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo aí para levar essas informações para vários colegas, para a sua empresa, para a sua equipe que você trabalha, para que todos possam ver essas notícias e como que isso pode impactar no negócio aqui para frente, né? Isso é muito importante. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a referência de todas essas notícias, tá? Vou deixar o link para que você possa acessar as notícias e poder também ver a notícia por completo, discutir, formar a tua opinião também, tá? Aqui também na descrição do vídeo vai ter nossas redes sociais, aqui tem meu telefone, meu contato, podem entrar em contato comigo para a gente poder discutir sobre o mercado HF. Eu queria agradecer especialmente a vocês, nossos seguidores, nossos inscritos, né? Que sempre têm acompanhado nossos vídeos, que têm curtido, têm comentado, né? Muito obrigado por tudo, vocês têm ajudado muito esse canal a crescer e nós estaremos juntos aqui em 2026, fazendo novos conteúdos, novos vídeos, para ajudar vocês a ter sucesso no mercado HF. Então é isso, meu agradecimento final por tudo, muito obrigado por vocês ficarem até aqui no vídeo, até mais!